diretamente ao ponto, ao tema, né? Eu pedi licença à casa, a ele, através dele, né? Para poder falar sobre o Evangelho de Marcos, né? Capítulo 13, versículo 33, quando ele fala: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Né? E aí eu vou falar sobre cada item desse, vou fazer aqui algumas considerações. Né? Eu gosto muito de fazer uma abordagem falando sobre alguns aspectos terapêuticos, filosóficos, a minha impressão pessoal também sobre a ótica da doutrina espírita, que ela é uma doutrina por excelência, né? Então, eu peço para que todos prestem bastante atenção, porque o conteúdo que eu vou passar, ele é muito importante para cada um de nós. Eu já passei um dia refletindo sobre isso, e vocês não fazem ideia de como isso me fez muito bem, né? Aprende quem mais estuda, né? Bom, como eu disse no princípio, né? Nesse Evangelho de Marcos, ele faz a gente pensar, porque sempre quando a gente sempre ouve essa expressão, vigiar e orar, vigiar e orar. Mas no Marcos tem um terceiro item, é olhar, vigiar e orar, né? Então, eu vou falar a respeito do olhar, mas fazendo aí um paralelo com essa transição de final de ano e começo de ano, né? A gente sempre faz um balanço, né? Como é que foi o ano, né? Foi um ano com muitos desafios. Agora, logo que eu cheguei aqui, eu estava conversando com a nossa companheira aqui, né? Os desafios que nós estamos enfrentando lá na nossa casa, né? A casa para a qual eu estou vinculado, né? E a gente sempre faz também uma projeção para o ano novo. Eu acho que todos os que estão aqui presentes sempre faz, né? Como é que vai ser o ano, né? A gente sempre faz algumas promessas. Acho que a primeira da lista é emagrecer, né? Porque entre Natal e Ano Novo é churrasco na casa de um, almoço na casa de outro, né? Às vezes você está empanturrado, mas experimente isso aqui que eu fiz para você. Aí, agora vem a época de a gente começar a tirar um pouquinho, né? O pé do acelerador na combinância, né? Mas, na realidade, a gente sempre faz algumas promessas, e quando a gente faz a retrospectiva do ano que terminou, a gente vê que a gente não fez aquilo que a gente se propunha fazer. Então, por exemplo, nessa mesma época do ano passado, eu mesmo falava para mim mesmo, né? Aí eu vou ler um pouco mais. Eu vi que não li tanto quanto eu deveria ter lido, né? Ah, eu vou fazer tal coisa, vou visitar tal amigo, enfim, né? Isso, então, do ponto de vista de visitar pessoas, eu procrastinei, essas pessoas partiram, né? E eu não os visitei. Nossa, como ficou arrependimento, né? Mas aí vem uma palavra, procrastinação, né? O que seria procrastinar? A gente quase não vê essa palavra, mas significa você adiar algo que precisa ser feito, né? E é interessante, porque a gente começa a verificar lá quais são as desculpas mais recorrentes, né? Principalmente na área no mundo corporativo. Ah, eu vou deixar para fazer quando estiver em cima da hora, porque eu trabalho melhor sob pressão. Ah, eu estou com medo, né, disso, não dá certo. É você com medo, não faz. Ah, eu não preciso fazer isso agora, depois eu faço. Aliás, isso é um erro recorrente, né? Um comportamento recorrente do brasileiro. Deixa sempre para a última hora. Ah, eu tenho muitas outras coisas para fazer agora, então isso eu não vou fazer, né? Mas aí eu acho, né, que existem três formas, três níveis de procrastinação que a gente poderia justificar, né? Tem muito mais outros, né, mas por uma questão de tempo não vai dar para mim se estender. Um é o auto-engano. Qual seria esse auto-engano? Ah, quando eu entrar de férias, quando eu me aposentar, quando meus filhos saírem de casa, ou seja, a gente sempre vai procrastinando. Você quer ver um auto-engano muito recorrente? Nessa época do ano, que é verão, né? Você passa em frente às academias, né? Estão lotadas. Lotadas. E todo mundo quer malhar, quer ficar bem, né? Tá, ir na praia, né? Só que eu tinha um amigo meu que ele trabalhava em academia, ele falava assim, a gente colocava lá, ó, por mês você paga tanto, se você fechar um pacote de 3 meses, você paga tanto, ou seja, aí diminui, aí todo mundo fechava um pacote de 3 meses. Aí a pessoa comprava roupa, tênis, bolsa, e começava empolgado na primeira semana.
Na segunda semana, já com um monte de dor, né? Ele já ia um dia, faltava 2. Na terceira semana, ele ia um dia. Na quarta, ele já nem ia mais. Né? Então, ou seja, a gente se auto-engana. Outra forma também é de apontar culpados. Então, a gente terceiriza a culpa. Ah, por que você não faz? Ah, porque meus filhos não colaboram comigo, meu marido não me ajuda, ah, porque eu não tenho tempo, porque eu ganho pouco. A gente, sempre algo ou alguém é culpado por aquilo que eu deixei de fazer. Mas, no fundo, a verdade mesmo é que falta vontade da gente, né? Tanto na procrastinação, dos itens que eu citei, como esse que eu acabei de falar, e isso, inclusive, está escrito na pergunta 909 do Livro dos Espíritos, né? Quando o Kardec pergunta: poderia o homem, pelos seus próprios esforços, vencer as suas más inclinações? Sim. E, por vezes, fazendo esforços bem pequenos. O que vos falta é a vontade. Então, na realidade, falta vontade para a gente. O Flávio Gikovati, que é um psiquiatra já falecido, né, uma vez ele fez uma abordagem interessante. Né? Ele falava assim que na prática de consultório dele, ele via que as pessoas tinham essa... Então, sabia que tinha um comportamento disfuncional, sabia que o comportamento dele era de risco, que causava infelicidade em casa, conflito no trabalho, mas não conseguia mudar. E ele atribuía isso, né, na concepção dele, a medo, orgulho e imediatismo. Né? Por que medo? Poxa, eu não sei como ser daquela forma. Eu só sei ser dessa forma. Então, aquilo é desconhecido para mim. A gente geralmente tem medo do desconhecido, né? Então, por medo do novo. E por que orgulho? Poxa, o que vão pensar de mim? Que eu não tenho personalidade, eu estou comprando o comportamento do outro, né? Então, eu vou preservar meu temperamento, a minha personalidade, né? Então, por vaidade não. E por que imediatismo? Porque para você mudar, você precisa fazer um balanço da sua personalidade, estabelecer aspectos negativos, fazer a chamada reforma íntima, né? Ah, isso dá muito trabalho. Então, eu tenho, para não sair na zona de conforto, então, né? Esse imediatismo, como ele mesmo citou, o pessoal arrumou. É interessante, né? Isso. Mas beleza, falei sobre o olhar. Então, esse olhar seria equivalente hoje: pense, pondere, reflita, analise, né? O olhar. Depois vem o vigiar. De novo, citando o Livro dos Espíritos, na pergunta 919. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Resposta: um sábio da antiguidade já o disse. Conhece-te a ti mesmo, fazendo referência a Sócrates, né? Então, é curioso, né? Se a gente chegar para alguém assim, quem é você? Ah, eu sou o Lima, tenho mais ou menos 1,80 m, sou careca, sou espírita. Não estou perguntando o seu aspecto físico, onde você mora, que você... Quem é você? Aí a gente começa a ter um pouco mais de dificuldade, né? Mas talvez pelo fato de ter a doutrina espírita, porque é como se tivesse um espelho metafórico lá, todo mundo acaba se enxergando como realmente é, depois de tanta literatura, né? A gente começa a ver que, na realidade, a gente não é tão bonzinho assim. Então, falar, eu tenho alguns aspectos que eu preciso melhorar, a minha personalidade, né? Eu tenho níveis de orgulho, vaidade, presunção, personalismo, que pode ser até um pouquinho sutil, mas eu sei que tem, eu preciso trabalhar. Mas a maior parte das pessoas não desconhece que tem. Acho que é normal, pago minhas contas, faço mal para ninguém, pago meus impostos, né? Só que, na realidade, esses traços de personalidade sutis, dissimulados, eles realmente podem colocar a pessoa numa situação de risco. Então, quais seriam os 3 ou os 4 itens que poderiam, que você teria que vigiar? Eu citaria primeiro um comportamento repetitivo, porque é por isso que você está reencarnado, né? Lá na nossa casa espírita, a gente tem reuniões mediúnicas, né? Eu tive uma vez uma oportunidade de conversar com o espírito que avisaram para ele que ia reencarnar. Aí ele chegou para mim e falou assim: olha, é o seguinte, já sei que morri e tal, não me autorizaram para falar com você, então eu quero falar com você uma coisa. Porque, então, falaram que eu vou reencarnar, mas não quer, entendeu?
Já botaram uma televisãozinha, mostraram as últimas encarnações, eu vi que eu errava sempre na mesma coisa, então passa a minha vez para outro, deixa eu quietinho aqui. Aí eu fiz algumas argumentações que os senhores e as senhoras imaginam que eu tenho, mas ele não se deu por vencido. Ele falou assim, deixa eu fazer uma pergunta, você não tem medo de morrer? Eu falei assim, tem, acho que sim. Eu falei, então, eu tenho medo de reencarnar, é a mesma dor, é o mesmo medo, só que as avessas, sabe? Isso me colocou para pensar, porque se ele viu, ele teve acesso à memória integral, ele viu que tinha um comportamento repetitivo, que colocava ele para o medo de reencarnar, você acha que é só com ele? Então, todos nós, né? Devemos ter, a gente precisa saber qual é esse comportamento repetitivo que pode colocar minha reencarnação em risco. As influências espirituais, esse é a grande contribuição da doutrina espírita, porque quando a pessoa tem algum problema físico, emocional, psicológico, ela vai no médico, a depender da sua especialidade, vai no psicólogo para ajudar a ressignificar, né, a entender melhor seus pensamentos e sentimentos, né, ou um psiquiatra para, né, ver os seus neurotransmissores, mas a influência espiritual é massificante, e ela explica muito dos desacertos que as pessoas cometem. Só que, como isso não é comprovado cientificamente, fica difícil eles aceitarem isso. A casa que eu participo, ela começou, curiosamente, com três médicos. Eles canalizavam, né, os casos que eles não conseguiam diagnosticar. Eu, embora não seja médico, eu comecei nesse grupo de estudo. Hoje é uma casa já institucionalizada, né? Mas, para mim, eu era menino na época, tinha 18, 19 anos, eu admirava o mundo novo, sabe? Ver que as pessoas que estavam, que tinham alguns comportamentos, alguns sintomas, tinham uma vinculação espiritual, tinha um problema espiritual. É muito interessante isso, não é verdade? Então, a gente precisa entender que, a depender do que eu estiver pensando ou sentindo, eu vou estabelecer uma sintonia, né, equivalente e que vai potencializar o mal que eu já tenho dentro de mim mesmo. Né? Sem falar nos desafetos de outras existências, que eu não sei como, mas eles nos acham. Às vezes você está em corpo diferente, em sexo diferente, em língua, em país diferente, mas eles te acham. Né? E aí, para eles, a gente é ainda aquela pessoa que prejudicou ele no passado, né? Então, ele veio nos cobrar. A outra influência é a influência do meio. A influência do meio é massificante, porque é muito difícil você não ir onde todo mundo vai, não querer o que todo mundo quer, e não fazer o que todo mundo faz. Então, a gente tende a ter um comportamento de manada, sabe? Vai junto com os outros. Raras as pessoas têm coragem de ir contra essa piracema, né? De manter a sua legitimidade, a sua integridade e aprender a falar, não, ninguém vai me sequestrar, minha vontade, eu vou fazer aquilo que é adequado para mim. Né? A outra grande influência seria a lei do retorno, né? Lei de causa e efeito. Né? Então, eu diria Paulo de Tarso, né? Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque aquilo que o homem semear, isto também se fará. Então, ninguém sofre inocentemente. Né? A depender dos seus desafios, hoje, com o conhecimento que a gente tem na doutrina espírita, você não precisa fazer muito exercício de imaginação para saber onde é que você pisa uma bola. Né? Se tiver com um problema financeiro muito grave, como é que será que você fez em outra vida, né? Com a abundância dos recursos que você tinha, né? Se você tiver uma saúde fragilizada em determinado órgão, o estômago, por exemplo, que será provavelmente que deva ter originado esse seu desafio. Então, sempre tem uma vinculação com o passado. Né? Bom, aí eu falei do vigiar, então a gente precisa estar atento, né? Com essas variáveis do comportamento que é repetitivo, que é do meu consciente profundo, das influências espirituais, né? Que a gente não enxerga, não vê, mas eles existem. Eu não conheço um hacker, vocês conhecem um hacker? Mas o espírito é um hacker espiritual. A gente sabe que eles existem, a gente não vê. Então, assim como o hacker se infiltra sutilmente nas suas redes sociais, pelo celular, e faz um estrago na sua vida,
O hacker espiritual, ele se infiltra na sua mente, no seu sentimento, e faz um estrago na sua vida. Porque você deu a conexão, você deu a tomada para ele se plugar. Bom, aí vem o orai, né? A fé, gente, é a nossa autoproteção, sabe? Sinceramente, as pessoas que se definem como ateus, né? Eu já tive a oportunidade de conhecer alguns, com respeito, claro, mas eu fico imaginando o seguinte, eu falo assim, imagina duas pessoas num leito do hospital terminal, né? Aí uma pessoa, ela está lá, as duas estão já desenganadas pelo médico. Uma tem uma religiosidade, uma espiritualidade ao longo da vida, e a outra é do mundano, né? Viveu completamente isso. Dá para saber como é que cada um vai enfrentar. Certamente um vai estar mais resignado, mais paciente, né? Mais esperançoso, mais conformado, e outro revoltado, querendo que alguém faça alguma coisa, pelo amor de Deus, né? Então, como é que você pode tirar a autoproteção de alguém? Na verdade, eu sempre brinco assim, né? Para concluir esse raciocínio. Por exemplo, eu trabalhei durante algum tempo com venda de medicamento, né? Vocês não fazem ideia do que é esse mundo. É difícil. Na minha época, abria botequinho, barzinho, hoje é farmácia, farmácia, farmácia. Então, ganha-se muito com o adoecimento da população. Agora, chega lá para o farmacêutico e fala assim, você tem um xarope de esperança, né? Um comprimido de motivação? Né? O senhor tem aí alguma coisa para autoestima? Ele vai rir da sua cara. Né? Não, isso eu não tenho, mas eu tenho para gastrite, para enxaqueca, para uma série de coisas aí. Né? Mas agora, para você ter qualidade de vida interna, para a sua saúde mental e emocional, eles não têm. Então, onde é que eu tenho que buscar isso? Na fonte, né? A Deus, aquilo que é sagrado, transcendente, ético, maravilhoso, sublime. Né? Bom, quais são os benefícios da prática religiosa? São vários, gente. São vários, eu vou citar só alguns. Então, predomínio de valores éticos. Aquela pessoa que tem uma religiosidade, veja, religiosidade é o coletivo, né? Espiritualidade é o individual, é o vertical. Aquela pessoa que tem esse nível de religiosidade e espiritualidade, ela não se permite mais fazer algo errado só porque não tem ninguém olhando, né? Ela começa a falar, não, isso não vou fazer, não vou fazer, né? Então, uma pessoa que se permite fazer algo que fere a ética, certamente ela tem um baixo nível de religiosidade e de espiritualidade. Ela tem uma melhor qualidade de vida interna, e eu volto a repetir, né? Porque ela tem ela tem mais aceitação, ela tem menos apego, menos necessidade, porque quanto menos apego, menos desejo e menos necessidade, mais livre, leve e solto. Né? Ela melhora o seu sistema imunológico, melhor cura de doenças. Isso é fato, gente. Né? Então, se você somatiza coisa ruim, por exemplo, tem gente, vocês já ouviram alguém falar assim, eu tenho gastrite nervosa. A gastrite que é nervosa, não a pessoa. Então, eu penso assim, se a pessoa ela somatiza coisa ruim para si, ela também somatiza coisa boa. Então, se ela tiver o pensamento, o sentimento em algo mais harmonioso, certamente ela vai abaixar seu nível de cortisol, de adrenalina, né? De radicais livres. Então, ela está sendo um terapeuta dela mesma. Né? Menos depressão e menos ansiedade. Depressão não aquela endógena, tá, gente? Aquela que vem de dentro. Eu estava até comentando esses dias com o Edson, né? As pessoas não sabem diferenciar, né? Tem um gene, SLC6A4, que ela produz uma proteína chamada SERT que transporta a serotonina. Se a pessoa não tiver esse gene, né, SLC6A4, ela não fabrica o SERT que transporta a serotonina. Então, uma criança pode ser depressiva. Uma pessoa já pode estar com um baixo nível de felicidade baixo, entendeu? A depressão que eu me refiro é aquela reativa, aquela secundária.
Quem que não, quem é que fica bem aqui com luto inesperado, certo? Você vai sair lá fora, seu carro não está mais lá. É difícil, né? Tem um baque, né? Um baixa mesmo. Então, sempre a gente tem algum desafio interno que joga a gente para esses estados depressivos reativos, secundários, que eu me referi, né? Mas a ansiedade é a bola da vez. Porque como hoje a gente vive um mundo muito interativo, né? As pessoas estão lá e você tem muita coisa para dar conta, é trabalho, obrigações em casa, é autocuidado, né? Então fica muito difícil. E aí a gente começa a ficar muito acelerado, a gente começa a ficar muito ansioso. O nosso cérebro, ele fabrica neurotransmissores específicos para dar conta daquela situação, e você pode ficar dependente químico da sua ansiedade. Tem gente que tira férias, fica pilhado. Aí fala, quero tirar férias para descansar. Aí, quando ele tira férias, que para tudo, abaixa tudo, o organismo entende aquilo como uma condição anômala, ele começa a ter febre e adoece. Olha que doideira, entendeu? E a gente não sabe disso. Por isso que tem gente que fala, olha, eu fiquei aqui 3 dias nessa chácara, eu já estou ficando louco, quero voltar logo. Porque ele sente a abstinência da sua droguinha de preferência, que é aquela loucura, aquela ansiedade. Eu dei um Google lá e vi os sintomas da ansiedade. Físico, taquicardia, dor no peito, respiração acelerada, calafrio, suor, braço dormente. Se você começar a ter essas coisas, você acha que está infartando, né? E é só ansiedade. E sintoma psicológico, vê se você se identifica. Mudanças repentinas de humor, tem hora que está eufórico, tem hora que está nervoso, tem hora que está depressivo, né? Inquietação constante, sabe? Está faltando algo, você fica o tempo todo, não sabe o que é que está faltando. Excesso de preocupação, né? Porque é difícil você simultaneamente cuidar das finanças, do casamento, da sua saúde física, do trabalho, de filhos. É difícil estar tudo bem simultaneamente. Não tem uma hora que uma coisa ou outra aperta, então a gente está sempre preocupado com alguma coisa, né? Medos irracionais, sempre que algo ruim vai acontecer. Essas coisas ninguém fala. E às vezes a gente acha que é tudo espiritual, quando é comportamento, a maneira de você lidar com o pensamento, com o sentimento, uma série de outras coisas que são extremamente importantes. Tá bom? Então, vigiai, olhai, vigiai e orai, né? Isso aí é um tripé onde está equilibrada a nossa sanidade mental, né? É nosso tripé do autocuidado. E curioso que no final ele fala assim, porque não sabeis quando chegará o tempo. Aí não precisa nem fazer esforço de imaginação, né? Quando chegará o tempo da desencarnação, quando chegará o tempo de um câncerzinho, quando chegará o tempo de você ter que enterrar um filho, que você... Sei lá, alguma coisa pode acontecer, né? Nesse ano aqui, eu estava comentando com a companheira aqui, foram 3 companheiros da Casa Espírita que partiram. E faz nem um mês, o meu compadre, ele era vice-presidente do centro, o padrinho de casamento dele e do meu. De repente ele sentiu uma dor, de repente foi para o hospital, de repente morreu. O cara saudável, fazia esporte, tudo. Então chegou a hora dele. Então não sei se esse 2024 vai ser a minha desencarnação, por exemplo, né? Bom, ano novo eu sempre costumo dizer que é como se fosse uma micro-reencarnação, né? Porque todos nós aqui estamos reencarnados. Mas um ano novo é como se fosse uma micro-reencarnação, né? Eu não sei o que me reserva, né? E aí eu gostaria de fazer referência à citação de Jesus que está no Evangelho de João, né? Capítulo 16, versículo 33. Eu disse todas essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, Jesus já avisou, gente, vai ter BO para a gente resolver. Ponto final. Todo mundo aqui vai ter algum desafio, né? É a condição do planeta, é a condição de encarnado, né? Nós vamos ter esses efeitos. Mas como lidar com tudo isso? Já que ele já avisou de que nós vamos ter desafio. E deixou implícito, ou explícito, que se a gente estiver com ele, a gente vai vencer.
Bom, a diversidade, eu costumo dizer que tudo tem a sua dualidade. Então, quando apresentar essa diversidade, pense assim, puxa, me pegou de surpresa. Porque no primeiro momento, quando acontece, a gente fala assim, puxa, bicho, por que comigo? Onde foi que eu errei? Eu vou no centro, eu dou passe, eu faço palestra, eu participo na entrega de cesta básica. Por que comigo? Tudo tem a sua dualidade. No plano espiritual, a gente ressignifica, a gente até agradece. Poxa, graças a Deus, Deus mandou um professorzinho de humildade, de paciência e de superação. Então, essa expectativa. Pergunta, o que é que eu tenho que aprender com isso? Tá bom? Outra coisa é ressignificar, né? Eu acho que nós brasileiros, a gente tem uma grande capacidade de improvisação. Então, improvisa, né? De que recursos eu tenho para lidar com esse problema, né? Faz de conta que é um desafio, né? Você tem que, sabe, é uma charada que você tem que resolver para você estimular seu raciocínio, sua capacidade de superação, entendeu? Viva um dia de cada vez, aí faz referência à ansiedade, né? Porque a ansiedade é querer antecipar o futuro. Você consegue antecipar o futuro? Não consegue, né? Tudo é um processo. Tem que seguir esse processo, né? Então, não adianta você... eu diria até que é uma forma arrogante de você querer ser Deus, porque não quero que seja num tempo de Deus. Tem que ser no meu tempo, do meu jeito e da minha forma, né? Aliás, como eu sou terapeuta em independência química, e tem uma prece nos centros terapêuticos que é interessante. Ele chama oração da serenidade, né? Fala assim: Senhor, concedei-me a serenidade para as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e a sabedoria para reconhecer a diferença. Essa prece é estoicismo puro, é uma filosofia estoica, né? Embora eles coloquem o título de oração para a serenidade. Então, quando a dificuldade chegar, lembre-se dessa prece, né? Fala, Senhor, conceda-me serenidade, né? Para aceitar aquilo que eu não posso modificar, né? Vou fazer o raciocínio. Posso modificar? Posso fazer alguma coisa? Não. Então, me dá aceitação para aceitar aquilo que eu não posso. Agora, eu preciso de sabedoria para separar uma coisa da outra, né? Então, que me dê essa sabedoria, assim, ó, como ajuda, né? Eu gostaria de falar, insistir mais sobre os benefícios da religiosidade, que é o horizontal. É a casa, por exemplo, na EFA, né? Por exemplo, na casa que eu participo, eu frequentemente lembro disso. Eu sou muito grato àquela casa que salvou a minha encarnação, né? Eu sou um dos fundadores lá. Eu acho que se eu não estivesse vinculado a ela, eu certamente estaria muito mais enrolado do que muito mais encrencado do que eu já estou. Eu agradeço lá os meus irmãos que são a família que a gente escolhe, né? Amigos que me toleram, que me aceitam da forma como eu sou, né? Que gostam da gente incondicionalmente, né? A nossa casa nivela todo mundo, então todo mundo tem gente endinheirada, tem gente simples lá, todo mundo é igual. Isso é maravilhoso. Dá um sentido existencial, porque é uma excelente plataforma de serviço no bem, né? Se acontece lá, certamente acontece aqui. Quando você trabalha, você organiza a biblioteca, quando você faz entrega de cesta básica, você vai fazer um trabalho voluntariado. Quando eu cheguei aqui, eu recebi um passe da companheira, né? Qualquer trabalho voluntário que você faz, eu sempre gosto de lembrar dessa equaçãozinha. Aquilo que você faz para o seu próximo, você está fazendo para Deus. Se você faz para Deus, você faz para você mesmo. Então, na realidade, tudo que eu fiz, tudo que eu estou fazendo e que eu ainda pretendo fazer, a rigor, eu estou fazendo para mim mesmo. Então, sou muito grato. Então, a religiosidade ela é fantástica nesse sentido, porque ela dá esse acolhimento, essa afetividade, porque todo mundo é carente, todo mundo necessita de carinho, de compreensão, de aceitação, de abraços, né? Aqui a gente chega a um festival de abraços, né? Isso é troca de energia. A gente se sente acolhido. Isso é absolutamente terapêutico. Tira a gente da depressão reativa, né? E a espiritualidade, como eu disse, é o vertical, eu com Deus. Então, eu preciso trazer uma EFA dentro do meu coração, na minha mente, para eu prolongar e multiplicar os efeitos aqui, né? Aí, todos nós estamos inseridos numa realidade particular em que orbitam em torno de nós vizinhos, colegas de trabalho, familiares. Essas pessoas
vendo o exemplo da gente de serenidade, de aceitação, de equilíbrio emocional, a gente está falando tanto para essas pessoas que vocês não fazem ideia. Você não precisa nem abrir a boca. Você está inspirando outras pessoas sem abrir a boca. Porque as pessoas falam, poxa vida, você está passando por testemunhos rudes e você está sereno, tem tanta aceitação, me ensina essa receita, eu quero beber dessa fonte. Aí a pessoa vai estar aberta, aí você vai falar e a pessoa vai ouvir. Vamos lá, participar junto com a gente, que você vai ressignificar a sua vida. Aí você vai ver que lá é um pedacinho do céu. E quando você faz, sai daqui, parece que você é meio que transportado, parece que os problemas eles não são tão intensos assim como você imaginava que fosse. Né? E aí você, de fato, é um multiplicador das lições de Jesus. Né? E lembrar da solitude, né? Porque mesmo que você esteja orbitando em torno de você, amigos, colegas de trabalho, vizinhos, familiares, a rigor você está sozinho com o seu desafio. Né? Tem como você entrar dentro da cabeça do seu marido, da sua mulher, do seu filho e agir por eles? Não tem. Eles estão sozinhos, com o livre-arbítrio, com a singularidade deles. Se assim é eles, assim é você também. Então, todo mundo aqui, né? Eu falo por mim, mas acho que eu posso falar pelos senhores e pelas senhoras aqui presentes. Nós somos um glossário de anseios, desejos, frustrações, carências e tal. E eu tenho que dar conta de tudo isso. Né? Por isso eu reencarnei. Tá bom? A saúde integral, gente, ela é extremamente importante para o próximo ano, porque tudo é absolutamente transitório. Né? Os bens, eles trocam de mão, isso aqui tem prazo de validade, né? Mas eu preciso buscar saúde integral do corpo, que é respeitar essa máquina fisiológica, porque se ela apresentar restrições, mesmo que eu dê conta, mesmo que eu tenha um plano de saúde que banca os exames, mesmo que, sabe, eu fique no melhor quarto, no melhor leito, mas mesmo assim eu vou causar preocupação nas pessoas que me amam. Eles vão ficar angustiados, né? Então é justo eu jogar essa carga nas costas deles? Então eu vou me cuidar até por caridade a eles, né? E porque a saúde da mente, né? Eu preciso, quando a gente fala de alimentação, eu sempre gosto de usar a seguinte metáfora. Você vai se alimentar, você come um prato de comida podre, azeda? Não, né? Então, você descarta, essa comida não está boa. Então, por que que eu mando para dentro de mim? Por que que eu mando coisa podre? Por que que eu mando lixo mental? Por que que eu penso coisas que acabam realmente fazendo com que eu tenha uma baixa nível de sentimentos e de emoções? Então, eu preciso ser seletivo, o que eu estou ouvindo, o que é que eu estou vendo, o que é que eu estou falando. Né? Então, eu preciso ler bons livros, eu preciso assistir bons filmes, eu preciso ouvir boas músicas, eu preciso ser seletivo em todo o meu campo sensorial, não só o que eu coloco para dentro da boca, né? E procurar coisas que deem para a gente inteligência emocional. Eu acho a nossa fé espírita muito psicológica. Aliás, o jornal espírita, na época do Kardec, era estudos psicológicos, pode botar esse termo lá. Então, a nossa doutrina ela é muito psicológica. Ela nos ajuda a lidar com pensamentos, sentimentos e emoções, que faz com que você tenha melhor resiliência, uma capacidade de enfrentamento, que você não fique mais com autopiedade indefinida, constante, no porquê comigo, né? Você tem mais aceitação, né? Você ressignifica as suas dores. Tudo que ele vem falando aqui é pura inteligência emocional. Então, isso é muito bom, né? E por que espírito? Eu preciso combater os defeitos morais. Foi para isso que eu reencarnei. Né? Vaidade, orgulho, soberba, individualismo, egoísmo, etc. E desenvolver valores morais bons, né? Empatia, fraternidade, caridade, solidariedade. Né? Quando a gente desencarna, é interessante, o corpo é meio que um mata-borrão. Eu não sei como, mas do outro lado fica visível se você é orgulhoso. Eu não sei se é a cor da aura, o que é que acontece. E não sai lavando. Você precisa reencarnar para lavar. Então, vamos aproveitar enquanto as pessoas não conseguem identificar fisicamente orgulho, vaidade e arrogância, para você tratar disso, porque lá no plano espiritual, a oportunidade reencarnatória pode demorar muito tempo. Né?
são 4 ou 5 vezes a população do encarnado tem lá para reencarnar. E para você reencarnar, você acha que é fácil? E até juntar quem vai juntar fulano, cicrano e beltrano, que às vezes estão em situações diferentes, um está no umbral, o outro está reencarnado ainda. Ou seja, até reunir esse povo, ver quem vai primeiro, quem vai depois, torcer para eles casarem, criar as condições para você reencarnar, pode demandar décadas ou séculos, né? Então, a nossa oportunidade é única, você tem que realmente aproveitar. Eu, correndo quanto tempo, mas vamos lá. Eu gosto muito de falar sobre os 3 eus que nós temos, né? Que é o eu passado, o eu futuro e o eu presente. Então, por exemplo, o eu passado. Na medida em que a gente vai envelhecendo, a gente tem menos futuro e mais passado, né? Então, a gente fica muito preso ao passado. Aí, quando eu olho para o passado, eu vejo que, falo por mim, mas acho que falo também para vocês. Eu falo assim, tenho muitos anseios, eu tive carências, eu tenho frustrações, eu tenho arrependimentos, eu tenho remorsos, mas também eu tive satisfações, alegrias, né? Saudades e coisas boas que eu vivi. Então, é uma coisa muito mesclada. O eu futuro seria projeto de vida, coisas que você quer conquistar. E o eu presente a gente praticamente não está. Não tá. Porque eu estou preso no passado e, via de regra, no porquê comigo, né? Não aceito aquilo que aconteceu comigo, não me conformo. Então, aquilo ainda se torna muito presente para mim. Ou eu no eu futuro, eu quero, eu desejo, eu preciso, tem que ser no meu tempo. E a gente não vive o presente, né? Eu sou artista plástico, então eu sei que pintar dá uma satisfação muito grande, mas não é só pintar. Tudo que você faz presentificando é prazeroso. Então, se você dançar, né, você caminhar, nadar, namorar, qualquer coisa que você fizer que te faça viver o presente é prazeroso. Então, a gente precisa realmente estar presente em todas as nossas situações da nossa vida. Quando você estiver com um amigo, tem uma filosofia estoica que fala assim, quando você estiver com alguém, pensa assim, um dia ele vai morrer. Nossa, aí você é todo orelhas para essa pessoa, você foca nessa pessoa, né? Um dia isso não vai... essa configuração familiar, por exemplo, que você tem, que às vezes você fica irritado e tal, provavelmente ela nunca mais vai acontecer. Porque muda-se, né? Quem é filho vira pai, quem é mãe vira esposa, ou vice-versa. Né? Talvez você perca até o mérito de receber naquele núcleo, você vai para outro lugar. Então, essa configuração familiar, ela não vai ser mais a mesma. Então, aproveita. Legal pensar sobre isso, né? Interessante. Para finalizar, gente, eu penso assim, quando a gente fala no início, né, as promessas de início de ano é assim, né, eu vou trocar de carro, vou limpar a caixa d'água, vou, sei lá, vou trocar a pintura da casa, vou emagrecer, que era o primeiro item da lista. E no fundo, eu acho que a espiritualidade não está se importando muito com isso, não, sinceramente. Isso é obrigação tua, é o livre-arbítrio seu. Agora, o que eles querem saber é aquilo pelo qual você reencarnou, né? Por que você reencarnou? Você reencarnou para ser mais paciente, mais fraterno, mais amoroso, aprender a calar, a ouvir, a esperar. São coisas simples, mas que a gente acha que é muito difícil, que a gente vai procrastinando. Então, eu preciso realmente entender de que foi para isso que eu nasci. E outra, as nossas relações, gente, elas são extremamente importantes. Lembra que eu falei do eu passado? Quando eu lembro do eu passado, eu não lembro dos cargos que eu trabalhei, das firmas, dos trabalhos que eu fiz. Eu não lembro, eu sinto saudade dos colegas de trabalho, eu sinto saudade do meu pai e da minha mãe, que é uma saudade doída, né? Eu sinto saudade de colegas que já partiram. Eu sinto saudade de situações que eu vivi com aquelas pessoas. Então, é relacionamento. Se é assim no passado, é assim no presente, você tem que valorizar, né? Porque você não sabe se esse ano vai ser o desencarne delas, ou o seu, certo? Quando a pessoa recebe a notícia, a minha filha, por exemplo, que ela é da área da saúde, né? Ela trabalhou em cuidados paliativos. Eu falo assim, filha, quantas pessoas você já viu morrer?
Ela falou assim, pai, eu acho que uns 30 segurando minha mão, uns 20 esperando eu chegar, perdi a conta, né? Aí eu fico pensando assim, se aquela pessoa receber, se você receber, por exemplo, um diagnóstico de que você tem uma semana de vida, como muitas pessoas receberam, certamente essa pessoa não vai mais se preocupar, olha, poxa, justo agora que eu vai sair um investimento, né, que eu fiz, que vou poder resgatá-lo. Não vai ser isso aí. A pessoa fala, pelo amor de Deus, né, me dá mais um mês aí que eu quero, meu neto está para nascer, eu quero segurar meu neto. Me dá mais aí um mês que eu quero ir na festa de debutante da minha filha. Ou me dá mais um dia. Eu quero fazer as pazes com meu irmão, que faz um ano que eu briguei com ele, a gente está sem se falar até hoje. Entendeu? Então, eu acho que essas coisas fazem a gente repensar. Eu sei que eu falei muita coisa aqui e fica difícil a gente lembrar. Mas se os senhores e as senhoras lembrarem, falar assim, o Lima falou que 2024 é uma micro-reencarnação. Se é uma micro-reencarnação, então, provavelmente eu escolhi muita coisa, eu tenho muitas influências, lei do retorno, vou ressignificar. Então, vou otimizar o meu tempo. Eu vou dar conta de mim. Então, vou ter um melhor nível de religiosidade, de espiritualidade, vou interagir melhor com as pessoas. A felicidade está nas coisas mais simples da vida. Eu não preciso fazer um cruzeiro, não preciso ir lá para Porto Seguro. Se for um lixo dentro de mim, em qualquer lugar que você for, vai estar um lixo. Então, preciso, dentro de mim tem que ser meu divã, meu Porto Seguro, meu céu, e eu vou construir esse céu dentro de mim. Aí eu ressignificando e construindo esse céu, não tem como ele não se transportar para fora de você e você iluminar as outras pessoas. Lembra do candeeiro, no alqueire, que ilumina as outras vidas? Entendeu? Então, acho que cada um aqui dos senhores e das senhoras presentes tem o condão de ressignificar e inspirar muita gente. Você vai ter uma excelente micro-reencarnação em 2024, e queira Deus 25, 26, 27, 28, até, vivendo um dia de cada vez, e vocês vão transformar a vida das pessoas que você ama. Tá bom, gente? Eu agradeço de coração a oportunidade que a casa me dá, a paciência que todos tiveram comigo. Um feliz 2024 para todos nós. Tá bom?